E aí, tá satisfeito com a seleção brasileira? Calma que eu vou chegar no jogador café com leite até o final desse vídeo. Eu não vou terminar o vídeo antes de falar da estreia daquele que vocês estavam esperando, daquele que vocês queriam desde antes da Copa, daquele que saiu de campo meio que mancando. Agora eu não sei se é tipo ou se realmente ele estava um pouco mais cansado porque ficou mais de 1000 dias sem jogar pela seleção brasileira. Enfim, o Brasil venceu. Eu não quero ser o cara chato nesse vídeo. Eu prometo que eu vou tentar ao máximo enaltecer o fato da seleção brasileira ter vencido uma seleção europeia, mas vamos combinar que a Escócia e que a Escócia está bem longe de ser uma das melhores seleções do velho continente. Vamos combinar logo de cara nesse vídeo que nós ganhamos de 3-0 de talvez a pior seleção europeia. Não, mentira, tem o Uzbequistão no meio do caminho. Tá, mas dentro daquele grande eixo lá do Reino Unido e da Grã-Bretanha, a Escócia talvez seja a pior seleção. Só não é pior, de repente, do que a Irlanda, que não conseguiu se classificar para a Copa, do que, sei lá, País de Gales, que também não teve vaga, mas não é uma potência europeia. Está bem longe de ser uma seleção da qual a gente deveria temer o resultado hoje. E quando o craque da sua seleção é o número 4, aí é porque realmente a vida para o oponente está muito facilitada. O Brasil facilitou a própria vida abrindo o placar antes dos primeiros 15 minutos de jogo, e isso é indiscutível. E se teve algo bem útil para esse jogo, para o Brasil, é mostrar para todo mundo quem que é o verdadeiro cara da seleção brasileira. Vini Júnior hoje está disputando a artilharia do Mundial junto com outros nomes como o Lionel Messi, o Haaland da Noruega e tantos outros jogadores que estão entregando um desempenho excepcional. E faz isso com méritos, né? Faz isso com méritos e com a sorte de ter o Carlo Ancelotti como treinador, porque é impressionante como o Vinícius Júnior só entrega um futebol acima da média quando o Carlo Ancelotti está no comando de qualquer time que ele está jogando. Foi assim ao longo do tempo que o Ancelotti esteve no Real Madrid trabalhando com o Vini Júnior, está acontecendo o mesmo na seleção brasileira, agora nesse era Ancelotti. Outro que sai como vencedor desse jogo é o Matheus Cunha, que é mais um jogador do ataque que está se consolidando, e esse cara teve muita sorte, né, porque o Rafinha se contunde, entra o Ryan, e a impressão que fica é que o jogo da seleção brasileira consegue fluir melhor com esses três, por incrível que pareça. Sem falar que se livrar do Rafinha, e eu quero deixar bem claro que, apesar de todas as merdas que o Rafinha falou nos últimos anos, enquanto jogador da seleção brasileira, e eu jamais vou me esquecer daquela entrevista patética que ele deu pro Romário antes do jogo contra a Argentina, que a gente tomou aquela surra lá em Buenos Aires. Nunca vou me esquecer deste momento, acho que por conta daquela ah, enfim, eu não quero me lembrar disso. O Rafinha não deveria nunca mais ser convocado para a seleção brasileira. Essa que é a verdade. Mas, com o Rafinha fora, o Brasil teve a liberdade de poder fazer pressão em cima dos defensores da Escócia, que não são uns primores em termos de técnica, tá? A gente sabe muito bem que escocês tem cintura dura. Escocês é aquele tipo de jogador que, tal e como lembra o Anthony Curti, que é o comentarista da NFL lá no Sport TV, eles jogam de calça jeans molhada. E aí a vida do jogador brasileiro fica bem mais fácil. É possível fazer uma marcação mais alta para cima dos escoceses, utilizando a habilidade dos jogadores do nosso ataque para poder fazer pressão e, com isso, conseguir roubar a posse de bola e marcar os gols. Isso só foi possível sem o Rafinha. Então, é o tal negócio, há males que vêm para bem, dá para pensar que Deus está do nosso lado de alguma forma e tirou uma pedra do nosso caminho, ou melhor, uma pedra do nosso elenco de ataque, o que é algo muito positivo. A seleção brasileira teve uma atitude diferente, não porque precisava do resultado, mas porque o adversário permitia isso. E eu não estou dizendo, por exemplo, que o Haiti é melhor que a Escócia. Eu acho que um grande ponto de atenção é essa mesma Escócia só vencer do Haiti por apenas 1-0. Quando você tem um time mais técnico em relação a um time muito inferior,
A gente tem resultados como, por exemplo, o próprio 4-2 de Marrocos para cima do mesmo Haiti, garantindo assim a segunda posição para a seleção africana dentro do próprio grupo C. E o Brasil não teve dificuldades em relação à Escócia, não só porque era superior tecnicamente, como era superior taticamente. Acho que dá para ver sim uma evolução da seleção brasileira, levando em consideração o tempo que eles já estão treinando, uma melhor definição tática por parte do Ancelotti e, de novo, as mudanças realizadas do segundo para o terceiro jogo, principalmente no ataque, e mudanças também de posicionamento, meio-campo melhor encaixado, mais compacto, acertando mais os passes e vencer o jogo no meio-campo para o Brasil foi muito importante, algo que não aconteceu, por exemplo, contra Marrocos, o que também pode ser fruto de uma evolução também no entrosamento, também nas questões táticas. O Brasil ainda vai descobrir qual é o seu adversário, isso deve acontecer até o final do dia de amanhã, porque amanhã à noite temos a definição do grupo de Holanda, Japão, Suécia, enfim. Vamos torcer para vir uma Suécia? Vamos torcer para vir uma Suécia. Eu ainda tenho minhas certas resistências e reticências em relação à seleção brasileira. Não sei se a gente dá conta da Holanda. Não sei se esse time dá pronto para superar toda aquela velocidade e poder de fogo dos holandeses. E eu particularmente não sei se a gente dá conta do Japão não, tá? Não vamos nos iludir. Os japoneses aprenderam a jogar futebol. Não é um time de pereba, não é um time que fica batendo cabeça. É uma seleção que tem jogadores habilidosos, com vários jogadores disputando os campeonatos das ligas europeias, disputando a UEFA Champions League. Então, vamos torcer para uma Suécia vir para o nosso caminho, porque a Suécia é uma Escócia um pouquinho melhorada, tá? Apesar de que eu acho que o Japão passa na segunda posição do grupo. E antes que eu termine esse vídeo, para não dizer que não falei das flores, para não dizer que eu não falei do moleque café com leite, vamos falar de Neymar. Isso. Vamos falar de Neymar. Ele estreou na Copa do Mundo, jogou lá os seus 15 minutos e dá para dizer que ele jogou. Tem ainda o lampejo do jogador que ele era. Teve alguns passes bem interessantes, teve troca de passes com o Vinícius Júnior, colocou o Vini Júnior na cara do gol e o atacante brasileiro não conseguiu aproveitar. Teve até chute a gol. Olha só, eu achava que ele não ia nem forçar aquela panturrilha, cobrou vários escanteios, no final do jogo estava lá ofegante, meio maquitolando, mas eu fico na dúvida se ele está tentando uma indicação para Oscar de melhor ator coadjuvante ou se ele realmente está demonstrando o cansaço de quem não corre atrás de uma bola há mais de um mês. Prefiro pensar que o Neymar realmente quer mesmo tentar uma vaga no elenco da Globo, porque não é possível. Ele não correu tanto assim para que ele saísse de campo tão ofegante, tão cansado, apesar dele estar com cara de leão cansado, né? Ele tá com cara de leão cansado. Ele até tá em forma, mas o rosto dele tá meio inchado. Não sei se vocês perceberam isso. Será que foi a noitada de LOL que ele praticou na concentração antes de ir para o jogo? Aquela coisa da tensão, né? Do nervosismo, de saber que poderia entrar em campo, de saber que poderia jogar. Não sei, eu gosto de pegar no pé do Neymar, porque a gente espera muito daquele que é o artilheiro máximo da seleção brasileira, o artilheiro histórico, o dito melhor jogador dessa geração, um talento diferenciado, sem sombra de dúvida. E eu estava vendo alguns comentários, principalmente aquele texto do Rica Perrone, aquela carta maldita que ele escreveu, onde ele dizia que a gente tinha que ter pena do menino Ney. Gente, eu tenho pena de criança que está no semáforo pedindo dinheiro para comer. Eu tenho pena daquela vovozinha que fica ali parada na esquina do supermercado pedindo dinheiro para comprar bolacha para o netinho. Sinceramente, eu tenho pena até das prostitutas que ficam aqui no calçadão daqui de Florianópolis, perto da 1001, e esse vídeo não é patrocinado, que fica trocando os seus serviços para poder ter um prato de comida. Eu vou ter pena do Neymar? Ai, meu Deus, vocês pedem demais de mim, né? Vocês pedem demais de mim. Mas Neymar não fez um jogo ruim. Também jogou 15 minutos, né? Tentou correr,
tentou se movimentar, não comprometeu, não fez nada que pudesse desaboná-lo. Eu não sei se ele vai ter mais minutagem contra uma Holanda da vida. Tenho minhas dúvidas. Acho que ainda no final das contas o Ancelotti só vai colocar o Neymar na base do desespero, se é que vai colocar no próximo jogo. Lembrando que a margem de erro para o Brasil acabou. E se tem uma coisa boa nesse jogo contra a Escócia, e aí vale a pena a gente fazer essa observação mais a sério, é que o Brasil parou de tomar gols. Ainda tem problemas nas bolas aéreas na defesa, porque a Escócia quase marcou naquilo que ela hipoteticamente seria mais forte do que o Brasil. Esse é um ponto que o Ancelotti precisa corrigir na seleção brasileira. Mas não tomamos gols. Só tomamos o gol na estreia contra Marrocos e nada mais. Se a seleção manter isso de não tomar gol e deixar que Vini Júnior e Matheus Cunha façam o seu trabalho, de repente a gente pode, sei lá, chegar na tão sonhada quartas de final e ser eliminada para uma Bélgica ou para uma Croácia da vida. Se é que a Croácia vai passar também. Vamos contar que não. E é isso. Essa é a minha opinião sobre Brasil 3, Escócia 0. Não quero ser pessimista, tá? Não quero. Quero ser uma pessoa bem otimista. Quero ser uma pessoa que consegue olhar para o lado positivo da vida. Mas, de novo, é a Escócia. O que é a Escócia na história do futebol? A gente mantém o handicap positivo de nunca ter perdido para a Escócia. Mas a Escócia também passa bem longe de ser um adversário digno. Passa bem longe de ser um desafio. E daqui para frente é que o bicho pega para a seleção brasileira. Vamos aguardar mais 24 horas para descobrir qual que é a bucha de canhão que vem para o desafio da próxima segunda-feira, 14h. Para você que ficou esperando esse tempo todo a seleção brasileira te dar uma folga do trabalho, você conseguiu, parabéns, tá aí o seu prêmio. Na segunda-feira você já pode marcar aquele churrascão, porque não vai ter segundo expediente para você, não vai ter meio período dali para frente, principalmente se tiver prorrogação e pênaltis, você não volta para o trabalho. E essa é a boa notícia que eu tenho para te dar a respeito de Brasil e Escócia. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e ajuda esse canal a chegar a 100 inscritos, porque de onde veio esse vídeo, teremos muito mais. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.